Nesse mesmo contexto, Fabrício, eu vejo que é uma coisa bem óbvia, porque a medicina chinesa ela admite outros corpos, já começando pelo energossoma e holochakra. Então, ela já entrou na holossomática. A bioenergética é autoexplicativa, não precisa de falar que é uma medicina bioenergética. As multiexistências também, óbvio, porque a pessoa traz na paragenética doenças que ela mesma fabricou em outros corpos, e eles são importados para cá. Então, para o corpo atual que a pessoa tem. E a multidimensionalidade, você trabalha com uma coisa que é a dimener, você trabalha com a dimensão energética da consciência. Então, fica completamente adequado dentro do quadro e da visão chinesa também, que eles têm essa mesma visão. Lembrar que os primórdios da conscienciologia aparecem na China. Então, isso tudo está bem conectado. Posso aproveitar para também fazer uma pergunta para ele? Cris, sim, você claro. tem pressa? Existe na conscienciologia uma das consciências avançadas chamada Qi Lin, né? Considerado um serenão, uma consciência avançada, e o símbolo dessa consciência, ela se apresenta como uma representação também do dragão, por causa do dragão que tem o chifre, que é o unicórnio. É a representação do unicórnio, o dragão chinês. Então, você que conhece bem a cultura, você poderia fazer alguma associação para a gente, por que essa consciência se apresenta com esse tipo de simbologia ou de representação, que faz conexão com esse dragão do chifre, que é a representação do unicórnio, que é a representação da gentileza e da multidimensionalidade. Então, o unicórnio tem esse tipo de conexão, é uma representação histórica dessa personalidade. Você poderia comentar? Sim. Na China é engraçado que tudo que envolve império envolve a cor dourada e dragão. E a questão dos dragões lá na China é diferente do Ocidente. Quer dizer, lá os dragões eles servem para desassediar. Eles limpam o ambiente. Para nós não, eles soltam fogo e mata e queima, né? Ao contrário, lá à medida que eu tenho um processo de assédio, um processo de doença, uma crise, possessão, chamam os dragões. Então a gente pode pensar nesse fato. É uma simbologia. E o imperador, os imperadores antigos, né, eles não viviam sem uma capa ou algo que ele pudesse visualizar esse dragão no momento de dificuldade, ele acessava essa ideia, nesse símbolo. Uma figura, que para eles é muito importante. E a gente tem também um tratamento que a gente chama de 7 dragões, que já é descrito na China há milhares de anos, e hoje a gente tem capítulos de livro que falam sobre isso, que promove a desobsessão. Então, existe um capítulo num livro, inclusive está até na referência bibliográfica, chamado Possessão, o capítulo. Eu posso até contar a minha história com esses pontos, que eu acho ela interessante e importante para todos, e para os acupunturistas principalmente. É que em 2006 eu tive acesso a esse capítulo de livro, li, entendia, não conhecia a Conscienciologia ainda, mas eu entendia, pensei, interessante, vamos ver se isso, né, é realmente real. Nada é por acaso, eu estava na minha cidade, passando férias, e meu pai me solicita que eu vá à casa de um amigo do amigo do amigo para tratar uma pessoa. Chego lá, falo, veio uma sugestão, utilize esses pontos. E no rodapé do livro, do capítulo, né, desse livro, está escrito, pode haver visualização de pessoas que você não consegue ver. Opa, achei interessante de novo. Aí eu fui e usei esses pontos na pessoa, e essa pessoa, ao se levantar da retirada das agulhas, ela vira para mim e fala, quem estava com você aí? Opa, ninguém, né, fisicamente. E a partir disso eu comecei a estudar mais, mas voltando à questão dessa pessoa, ela se sentiu muito bem depois do tratamento. Então, independente se é possessão, desobsessão, ou 7 dragões, enfim, para mim o que importa é o efeito final. O show em si não importa muito. A simbologia por trás disso. Mas o tratamento, ele é o tratamento dos dragões, né? Muito interessante, muito legal. Já ajudamos muita gente com esse tratamento. Tem a ver muitas vezes até com o próprio desbloqueio energético, perfeito, né? Que perfeito, causa. é o que eu entendo. E aí o autodesassédio, né? O próprio autodesassédio a partir do desbloqueio energético. E o mais interessante também, talvez seja, porque a combinação desses pontos parece provocar a evocação de alguns amparadores. Eu sinto hoje mais ainda, né, com a experiência que a gente vai adquirindo, a evocação desses amparadores, eu sinto a presença deles mais forte, coisa que em outros tratamentos não existe, entende?
Dependendo do tipo, né, da questão ali, os amparadores se fazem mais presentes. Tem perguntas?